Boa noite, espero que vocês estejam bem. E espero, mais ainda, que vocês continuem bem. Como eu sempre digo, é um grande privilégio poder estar aqui com essa missão de ministrar a palavra. Hoje eu estou aqui mais uma vez e eu quero compartilhar com vocês um texto bem interessante, bem conhecido. Queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Hoje nós estamos num número um pouco reduzido. Nós temos, para quem está nos visitando, né, não é muito comum a gente ter visita no último dia do ano, né? Mas nós temos a alegria de ter alguns visitantes. Estou vendo a Grazi ali, amiga de infância, né? Sem revelar a idade, né, Grazi? Não precisa, né? Tem mais um casal ali que estão nos visitando também. Vocês são muito bem-vindos. A gente está num número um pouco reduzido hoje, porque nós acreditamos que tem um pessoal lá na praia assistindo do telão a transmissão, né? Eles combinaram de ir para lá e nós íamos também, mas nós precisávamos ficar aqui para receber vocês, né? Não é que a gente não tem dinheiro, a gente tem muito, a gente tem bastante, mas a gente precisava ficar aqui para dar continuidade no trabalho. Então, vocês são muito bem-vindos, os irmãos também que estão na praia nos assistindo. Deus abençoe vocês, viu? Vocês puderem trazer umas pedrinhas aí, alguma coisa para nós, façam esse favor aí. E se puderem não ficar postando também muita foto, ajuda, né? Ajuda os irmãos, que aí a gente não peca aqui, né? Mas amém. Irmãos, versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, fala dos discípulos no caminho de Emaús. Eu quero ler com vocês aqui. A partir do versículo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando-os o que as Escrituras diziam a respeito deles. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco,
esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém. Até aqui. Então eu li dos versículos 13 até o 35 do capítulo 24 de Lucas. Provavelmente você já conhece essa história, uma história muito conhecida. E aqui eu queria que a gente prestasse atenção em algumas coisas. Lucas, todo o evangelho de Lucas, ele tem algumas peculiaridades e eu gosto muito dos detalhes. Quem me conhece sabe que eu sou detalhista. Eu me apego em algumas coisas, a Ângela até balançou assim a cabeça, que a Ângela já conhece. Eu me apego em algumas coisas pequenas. E Lucas, ele é desse jeito também. Lucas, ele vai colocando algumas coisas, ele vai apimentando a história ali de uma forma que, se você prestar atenção nos detalhes, você vê que tem algo além daquilo que ele escreveu, porque ele escreve e vai trazendo algumas coisas ali para chamar a atenção. E aqui eu percebi que por umas 5 vezes ele usa as palavras viram, fala que Jesus estava andando com eles e eles viram Jesus. E aí falam que as mulheres foram lá no sepulcro, mas elas não viram. E aí fala que os homens foram lá conferir. Vocês veem que não é coisa nossa, né? Os homens foram conferir o que as mulheres falaram, para ver se estava certo. Foram lá para conferir, mas eles também não viram. Só que eles viram que não estava lá, que estava tudo como as mulheres tinham dito. Tá vendo? As mulheres sempre falando a verdade, sempre dizendo corretamente, e os homens obedecendo, claro. Então ele traz algumas coisas, ele vai trazendo, tanto que no final da história, no final desse texto, fala que quando Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. Então o tempo todo Lucas está falando de alguma coisa, está falando de visão, está falando de enxergar. E aqui o que é interessante é que quando fala que eles estão caminhando, a cerca de 11 quilômetros dava a distância de Jerusalém para Emaús. Eles estavam voltando para casa, após tudo que tinha acontecido, após a morte, após a crucificação e morte de Jesus, eles estão voltando para casa. E aí fala que eles estão conversando no caminho, quando chega alguém e se aproxima deles. E aqui Lucas fala que era Jesus, porém eles não viram que era Jesus. Eles não entenderam que era Jesus. Uma das primeiras coisas que eu aprendo aqui com essa história é que muitas vezes Jesus ele está caminhando do nosso lado e a gente não percebe. Jesus ele está trabalhando, ele está caminhando conosco e a gente não vê. É isso que Lucas está dizendo aqui, apesar de ter muitos ensinamentos aqui, essa é uma das coisas que Lucas está dizendo. Eles não conseguiram enxergar. Era Jesus o tempo todo e eles não perceberam. Lucas ele dá outro detalhe aqui no começo, que ele fala que eram seguidores de Jesus. Ou seja, não eram qualquer pessoas. Eram 2 pessoas que caminhavam com Jesus. Eram 2 pessoas que, por certo, viram muitos milagres. Eram 2 pessoas que com certeza ouviram vários ensinamentos de Jesus. Eles andavam dia após dia ali atrás de Jesus. Eles não faziam parte dos 12, mas eles eram seguidores. Eram pessoas que conheciam Jesus. Eram pessoas que estavam o tempo todo com Jesus. Só que nesse momento, fala que eles estão entristecidos. E essa é uma das coisas que às vezes atrapalha a nossa visão. Talvez você concorde comigo, que quando a gente está triste, a gente não consegue enxergar muito bem as coisas. Quando a gente está passando por um momento de tristeza, por um momento de perda,
Jesus, ele está bem próximo de nós. Jesus, ele está caminhando conosco, mas a gente não consegue ver. E talvez você tenha passado por algum momento assim na sua vida, ou talvez você esteja vivendo isso hoje. Eu não sei como você está, não tem como eu saber, mas talvez você esteja entristecido com alguma coisa, e Jesus pode estar do seu lado e você não está conseguindo ver aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está falando, a maneira como Ele está trabalhando. É o que estava acontecendo aqui com esses discípulos. Jesus caminhando e conversando com eles, mas eles não conseguiam enxergar que era Jesus. E o texto fala que eles vêm conversando e aí Jesus se aproxima e fala: do que vocês estão falando? Estou vendo que vocês estão aí engajados numa conversa aí. Do que é que você estava falando? Aí Cleopas, que é um desses dois, a gente não sabe quem é o segundo, porque a Bíblia não fala quem é. Alguns estudiosos acreditam que era a esposa de Cleopas, mas eu acho que não. Mas isso é coisa minha, porque é só Cleopas que fala. Se fosse a esposa, alguma coisa ela ia falar. Né, Alice? Eu acho, não sei, talvez vocês não concordem, mas eu acho que se fosse uma mulher que estivesse caminhando com ele, alguma coisa ela ia falar e ela ia perguntar. Ou talvez ela ia perceber que era Jesus, por causa da visão que as mulheres têm. Né? As mulheres têm uma sensibilidade maior que nós homens. Talvez ela ia perceber. Mas enfim, diz que quando Jesus está ali conversando e pergunta para eles o que está acontecendo, Cleopas fala assim: será que só você que não sabe o que está acontecendo aqui? Eu achei que ele foi até meio grosso. Né? Só você que não percebeu? É só você. Aonde você estava, né? O que você estava fazendo da vida? Estava viajando? Estava em Marte? Onde era que você estava? Que você não percebeu o que está acontecendo? Todo mundo em Jerusalém sabe o que aconteceu, só você que não? E aí ele fala que Jesus, ele foi. Fala que tinha um Jesus aí, um certo Jesus, que era um homem poderoso em palavras, diante de Deus e diante das pessoas. Só que os líderes religiosos os entregaram ali e ele foi crucificado. E ele morreu. E tem algo bem interessante que ele fala, que está no versículo 21, que ele fala assim: tínhamos esperança de que era ele quem ia resgatar Israel. Então, o que acontece? Nesse momento que ele fala tínhamos esperança, eu entendi o quê? Que eles tinham perdido a esperança. Quando eles veem Jesus ali crucificado, morto, eles perderam a esperança. Tipo assim, a gente achava que era ele quem libertaria Israel, mas nós perdemos a esperança. Não era ele, porque a nossa esperança era que ele se revoltasse contra o Império Romano, que tanto tem nos afligido, que tanto tem nos sugado. Mas aí fala que não, eles percebem que não, ele morreu. Então aquele que nós achávamos que era a esperança, se foi, nós perdemos. Aí Jesus vai e começa a conversar com eles. Fala: mas vocês não entenderam não que as escrituras diziam que ia ter que acontecer isso? E fala que Jesus discorreu desde Moisés, os profetas e até aquele momento ali dizendo: o Cristo tinha que passar por isso. E nisso eles vão conversando e vão caminhando. E eu quero conversar com você sobre o seguinte: eu não sei como foi seu ano de 2024. Talvez o seu ano tenha sido daquele bem conturbado. Eu tive um ano bem interessante. Quem me conhece, quem caminha comigo, sabe que nos últimos anos aí eu tive alguns momentos bem complicados. Na saúde, passei por alguns momentos difíceis, passei internado, aí depois, o ano passado, rompi o meu tendão. Quando eu achei que estava ficando bom, rompeu de novo, tive que começar tudo de novo. Foram anos difíceis. Esse ano, graças a Deus, não passei por nada disso. Minha saúde, até hoje, dia 29, está tudo ok. Mas eu tive um ano bem corrido. Tive um ano que me exigiu bastante. Nós tivemos mais um filho, né? Ainda não perdi a conta, estamos no 3º. Tivemos o Emanuel, que nasceu no dia 22 de dezembro. Então, o Emanuel praticamente entrou na conversa no ano de 2024. Então, a correria ficou um pouco maior lá em casa. No meu serviço também tive alguns momentos difíceis,
Ministerialmente também, quem me conhece sabe que eu também comecei a fazer a faculdade, ou seja, foi o ano mais corrido da minha vida. Em alguns momentos, quando chega no final do ano, esse momento aqui, que a gente costuma refletir, né? Antes, hoje nem tanto, mas antes a gente reunia a família para assistir a retrospectiva. Eu não sei se você fazia isso, lá em casa a gente se reunia para assistir a retrospectiva na Globo, para ver tudo que aconteceu. Né? Aí morreu fulano e nasceu outro. E aquela retrospectiva você lembrava de tudo, geralmente era mais as tragédias que marcavam a gente. Né? Então, nesse momento de reflexão, a gente começa a pensar, e eu vejo aqui, quando Jesus fala de tudo isso para esses discípulos, eles têm esse momento de reflexão, fazem essa retrospectiva, e olham para aquilo que Jesus está falando, e talvez eles pensem, faz sentido. Né? E a gente é assim também. Chega o final do ano, a gente começa a refletir, começa a pensar, como que foi o meu ano, o que poderia ter sido melhor, o que aconteceu que não foi legal. E talvez nesse momento, você pode olhar e falar assim, o meu ano de 2024 não foi nada do que eu esperava. A minha esperança era que o meu ano fosse muito melhor do que ele foi. A minha esperança era que meu ano terminasse bombando lá em cima. Mas talvez nesse momento você fala assim, não era nada do que eu esperava. Talvez você esteja entristecido assim como essas pessoas aqui. Assim como Cleopas e a pessoa que caminhava com ele. Talvez seja esse o momento que você está vivendo. Talvez chegou um momento que você fala assim, eu acho que agora é a hora de desistir. Eu acho que esse momento é o momento de não fazer mais. Aquele meu trabalho está me sugando demais. Eu vou mudar. Talvez até no seu casamento. Você pensa, está me exigindo demais. Está muito difícil, está muito pesado. Não era sobre isso, o meu ano não era sobre isso. Eu não achava que meu esposo ia ser desse jeito esse ano. Eu não achava que a minha esposa ia agir desse jeito esse ano. E talvez você chega nesse momento aqui com as suas esperanças lá embaixo, ou talvez até sem esperança nenhuma. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. O tema da mensagem de hoje é Ele, a nossa esperança. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu tenho certeza que Cristo, Ele é suficiente para renovar suas esperanças. Cristo é suficiente para mudar a história da sua vida. O ano de 2024 ainda não acabou. Eu tenho certeza que você ainda pode receber alguma notícia, alguma coisa, até o fim desse ano, que pode falar, realmente, o meu ano não estava perdido. Realmente, ainda tinha coisa para acontecer. Porque eu acredito que Deus, Ele pode fazer as coisas assim, na minha e na sua vida. Eu acredito em milagres. Eu acredito que, seja o que for que você está passando, Jesus, Ele continua caminhando ao seu lado. Jesus, Ele continua caminhando lado a lado com você. Ou seja, se você estava sem esperança alguma, eu creio que Deus, Ele pode renovar a sua esperança nessa noite. E eu creio que o ano de 2025 pode ser muito diferente do que aconteceu com você no ano de 2024. Eu creio que 2025 pode trazer para você algumas oportunidades que você nesse momento não esteja enxergando. Assim como os discípulos ali, que não estavam enxergando. Eu acredito que muita coisa está acontecendo na sua vida, ainda que você não esteja vendo. Porque Jesus não precisa que você esteja enxergando para poder realizar aquilo que Ele quer. Ele estava caminhando aqui com essas pessoas. Só que eles não estavam enxergando. Mas isso não quer dizer que Ele não estava. O fato de nós não estarmos enxergando, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. E eu quero trazer para você uma palavra de ânimo para 2025, que para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento com Cristo, para que a gente possa melhorar talvez os resultados da nossa vida,
Eu quero trazer para você 3 ensinamentos que a gente tem aqui. O primeiro deles é fé. Aí você vai olhar para mim e falar, nossa, Du, mas você está numa igreja e falando que eu preciso ter fé? Isso aí eu já sabia. Pois é, mas nunca é demais a gente relembrar que a nossa caminhada com Cristo, ela precisa de fé. E o versículo que mais fala de fé, que nos traz o que é a fé, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que a nossa caminhada em 2025, para que a nossa caminhada com Cristo, daqui para frente, 25, 26, 27, e até o fim das nossas vidas, para que ela seja uma caminhada frutífera, nós precisamos de fé. E nós, para agradar a Deus, nós precisamos ter fé. E no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, fala que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, mas não... Eu vou falar, daí vocês repetem, tá? É a firme convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Como que é o final? Mas não... Maravilha, vocês fizeram certinho o dever de casa. É isso mesmo. A fé é a firme convicção daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, mas que nós não vemos. Se a gente depender daquilo que a gente vê, nós estamos enrolados. Se a gente depender apenas daquilo que nós estamos enxergando, e não daquilo que Deus está fazendo, que nós não estamos vendo, nós não estamos tendo fé. E nós teremos um problema gravíssimo. Porque caminhar com Deus requer fé, requer enxergar aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos passando por um momento de transição aqui. O nosso pastor, ele se despediu de nós nos últimos dias, está indo para uma outra igreja, e agora? Como que nós vamos fazer? Se nós não tivermos fé de que Deus é quem está no controle da nossa igreja, de que Deus é o nosso sumo pastor, nós vamos desanimar. Mas eu tenho convicção de que assim como o Senhor preparou o pastor Tiago lá para a igreja de Pato Branco, Ele tem já uma pessoa preparada aqui para nós. E eu tenho convicção de que essa pessoa vai chegar para nos ajudar. E antes disso, antes que ele chegue, eu consigo enxergar muita gente daqui se levantando para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Porque tem muita gente aqui com muito talento, que às vezes está sentado, está estacionado, porque não consegue mais enxergar aquilo que Deus está fazendo. Talvez você não consiga mais ver aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você já não tenha mais fé naquilo que um dia você sonhou. Mas eu tenho convicção de que Deus irá renovar a sua fé. E que as coisas vão acontecer do jeito de Deus e no momento de Deus. Mas eu acredito que você precisa ter convicção de que Deus continua no controle da minha e da sua vida. Acredite nisso, tenha fé. No versículo 21, ele fala assim: tínhamos esperança de que fosse Ele que resgataria Israel. Eles tinham a esperança. Eles estavam, a fé deles era que Ele fosse resgatar. Mas, nesse momento aqui, quando Jesus morre, é crucificado e morto, perderam a fé, perderam a esperança. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que a gente precisa para ter uma caminhada frutífera, e para que as coisas aconteçam de maneira diferente, porque eu acredito, bom, eu vou perguntar, né? Não posso ficar deduzindo. Alguém aqui quer ter um 2025 diferente do 2024, melhor que 2024? Levanta a mão assim, só para eu saber. Bom, vou perguntar então só para quem não quer. Não, eu não quero não. Eu quero que 2025 seja a mesma coisa e daí para pior. Levanta a mão assim, só para eu saber quem é. Ah, não tem ninguém. Então a gente precisa acreditar nisso que está acontecendo. E eu tenho uma dica infalível para você. Você quer ter resultado diferente em 2025? A minha dica para você: faça diferente do que você fez em 2024.
Porque é difícil a gente ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, não é? Thomas Edison diz que quando ele inventou a lâmpada, a luz elétrica, eu acho que é Thomas Edison, gente, me perdoem aí se eu faltei nessa aula, mas eu acho que é. Quando ele teve a brilhante ideia que aconteceu, a gente só sabe que aconteceu. Porém, diz que foram mais de 1000 tentativas. Só que ele foi tentando uma vez de cada jeito. Ele foi tentando de um jeito e de outro. Ele ia fazendo coisas diferentes. Até que aconteceu aquilo que ele gostaria que acontecesse. Então, a dica infalível é: quer uma vida diferente? Quer resultado diferente? Haja diferente. A segunda coisa que eu quero falar está no conhecimento. Primeiro, fé. Segundo, conhecimento. Ali no versículo 27, fala que Jesus... Deixa eu achar o versículo 27 aqui. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. A segunda coisa que a gente precisa, para que a gente não perca a visão de Jesus e para que a gente não se perca no caminho, é conhecimento. A gente precisa conhecer a Jesus. A gente precisa conhecer as escrituras. Foi isso que Jesus fez. Jesus poderia muito bem fazer um milagre instantâneo ali. Falar: a partir de agora vocês vão acreditar e vocês vão ter esperança. Porque eu sou Jesus e eu vou fazer. E, como o gênio da lâmpada, mudar toda a história daqueles discípulos. Mas não. Jesus discorreu de Moisés, passou pelos profetas e ensinou as escrituras para eles. Esses tempos atrás viralizou o vídeo de um ateu que faz stand-up falando dos crentes. Fala assim, porque o crente é interessante. Ele fala que tem um Deus lá que é grande. E aí tem um livro que fala tudo sobre ele. Aí ele fala assim, aí você pergunta: você já leu o livro? Ah, não, né? Mas não leu? Não, é muito grande, né? Ou seja, nós somos o povo do livro, mas que não tem o hábito de ler. É interessante que a gente não goste muito de ler, mas Jesus trouxe aqui as escrituras. Então o caminho do conhecimento, além do nosso relacionamento com Jesus, é o conhecimento da palavra. Deus deixou um livro para nós. Ah, mas eu nunca gostei de ler. Eu também não. Eu terminei os meus estudos no ensino médio, eu terminei sem ler um livro inteiro. Não estou falando isso para me gabar, não, porque é feio, eu tenho até vergonha, mas eu nunca tinha lido um livro inteiro. E aí, depois que eu me converti, falei: ixi, agora eu vou ter que ler. Agora complicou a situação, porque eu queria conhecer. E eu me batizei lá em 2019. Naquela época lá, 2001, desculpa. Em 2001, naquela época não tinha o YouTube igual agora. Agora tudo que você quer saber, você digita lá e aparece. Naquela época você tinha que ler mesmo. Não tinha para onde correr, não. E aí eu comecei a ler. Teve uma época que eu estava desempregado, que eu começava a ler dentro do meu quarto, das 8 da manhã, eu lia até 6 da tarde. Passava o dia inteiro ali em jejum, que nem um maluco, lendo. Inclusive ganhei até uma gastrite na época, graças a Deus nunca mais senti, mas na época eu passava dias sem comer. Ia comer depois de muitas horas. Mas foi assim que eu comecei a buscar. E quanto mais a gente lê, mais a gente quer aprender. Porque as escrituras têm uma imensidão de ensinamentos, de coisas muito bonitas. Quanto mais a gente lê, mais a gente se interessa por aquilo que Deus está fazendo. Então, a segunda dica que eu te dou é conhecimento. Se nós tivermos conhecimento, com certeza as nossas dificuldades vão ser bem diferentes. Quando eu fiquei internado, eu passei 80 dias internado. Naquele momento lá, eu pensei: por que eu estou passando por tudo isso, sendo que eu sou um crente? Sendo que eu sou uma pessoa que vou na igreja, eu sou dizimista, eu oferto. Eu tinha tudo para estar vivendo as melhores coisas, mas eu estou aqui à beira da morte.
Eu pensei, alguma coisa está errado com Deus. Eu acho que Deus não percebeu que, né? Eu já passei por momentos que poderia estar passando por isso aqui e falar, não, realmente Deus, como muitos dizem, né? Deus pesou a mão sobre mim. Mas naquele momento, não. Naquele momento, eu falo que eu estava vivendo a melhor fase do meu relacionamento com Deus. Ah, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não devia estar passando por isso, não. Aí tinha duas chances. Ou Deus estava errado, ou eu estava errado naquilo que eu entendia de Deus. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu entendi tudo errado. Porque quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas sofrendo, mesmo pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito. Então não tem nada a ver essa teologia que a gente aprendeu, que é uma teologia da prosperidade, que se você fizer tudo certinho, Deus vai te dar tudo daquilo que você quer. Sinto informar, mas está errado. Essa é a teologia da prosperidade, que é uma teologia que não se encontra base na Bíblia. Então o conhecimento que a gente precisa é das Escrituras. A gente precisa entender aquilo que a Bíblia diz e aquilo que Deus diz, e não o que alguém diz, que era o que acontecia comigo. Então esse é o segundo aprendizado, é o conhecimento. O terceiro aprendizado que eu tiro daqui desse texto é o relacionamento. Lá no versículo 30, eu vou ler o 30 e o 31. Fala, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Por que eu falo aqui de relacionamento? Como eu já disse, Jesus poderia fazer um milagre e mostrar para eles, não, eu sou Jesus. Aquele que vocês acharam que tinha morrido lá e que tinha se findado, sou eu. Jesus poderia ter feito isso e ter feito um milagre de acrescentar a fé deles para eles acreditarem. Mas eles perceberam que era Jesus, foi quando Jesus partiu o pão e entregou a eles. Lucas coloca esse detalhe para nós. Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e entregou para eles. Mas espera aí. Com esse gesto, eles perceberam que era Jesus? Um dia a gente estava no PGM e uma criança chorou. E quem conhece os nossos PGM sabe que o que não falta é criança. E o que não falta também é criança que chora. Porque eles começam a brincar lá, daí um pega uma coisa, outro pega a outra, e eles brigam por causa daquilo ali e chora. Naquele momento, mas foi assim, instantâneo, que essa criança chorou, a mãe falou assim, é o meu filho. Eu olhei e falei, mas eu nem escutei direito o choro, ela já sabe que é o filho dela. E ela já saiu, foi lá, voltou com o filho no colo, chorando. Eu falei, mas como que você sabia? Ah, eu sei. O que faz você conhecer uma pessoa pelo choro, pela voz? Lá em casa, como eu disse, nós temos 3. E às vezes estão os 3 no quarto. Um chora, a gente já sabe quem é. Mas como que a gente sabe? Por causa do relacionamento. É essa coisa diária. É de você viver diariamente, ouvindo a voz, ouvindo o choro, compartilhando o pão. Os discípulos percebem que era Jesus por causa do relacionamento. A hora que Jesus parte o pão, eles falam, opa, eu conheço esse jeito de partir o pão. Nesse momento fala que os olhos deles se abrem. Aí eles conseguem enxergar Jesus. E o terceiro ensinamento que nós tiramos da mensagem de hoje é esse. O relacionamento. Você não vai conseguir enxergar Jesus na sua vida se você não tiver relacionamento com Ele. Eu não vou conseguir enxergar Jesus na minha vida se eu não me relacionar com Ele. E a vida com Jesus, ela não vive só através de milagres. Jesus opera milagres?
Opera. Mas Jesus, ele opera diariamente na vida da gente. Jesus, ele opera naquele momento que o seu filho fala uma coisa que você fala, meu Deus, de onde essa criança tirou isso? O que foi que eu falei que fez ele pensar nisso? É onde Deus dá um estalo assim, e você fala assim, nossa, Deus está me corrigindo nisso. Eu não deveria ter falado. Ou naquele momento que você olha para a esposa e você vê que tem alguma coisa diferente, que você sabe por causa do relacionamento, e aí você se pergunta, porque muitas vezes a esposa não fala, você se pergunta, e agora, como é que eu vou descobrir o que é que está acontecendo? Se eu perguntar, ela vai falar que está tudo bem, mas eu sei que não está. Se eu não perguntar, ela vai ficar brava porque ela estava nervosa e eu não perguntei por que era. É a hora que Deus começa a falar ao seu coração o que você precisa fazer. Eu não sei como é na sua casa, eu sei como é na minha. E o relacionamento é isso. A vida com Deus é isso. Às vezes, a nossa vida cotidiana nos exige que Deus fale conosco de maneira imediata. Mas para que a gente entenda aquilo que Deus está falando, a gente precisa de relacionamento com Ele. Não existe vida com Deus sem um relacionamento diário com Ele. Não existe vida com Deus sem uma movimentação da nossa parte. E olha que Deus, ele se movimenta em nossa direção. Mas o que falta é o nosso direcionamento para Ele. É a nossa maneira de se colocar diante dEle. Eu já estou terminando. Quero pedir que você se coloque em pé, para que você acorde, porque eu sei que eu falo devagar e dá sono mesmo. Eu já sei dessa limitação que eu tenho. Se o grupo de louvor quiser chegar, pode ficar à vontade que eu já estou terminando. E aqui para terminar, para encerrar essa mensagem, eu queria que você prestasse atenção nesse momento que os discípulos, que essas pessoas, que Cleopas e o outro, eles voltam. Eles estavam a caminho de Emaús e eles chegaram em Emaús. Só que eles se voltam para Jerusalém. Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. Todo ano as pessoas iam para Jerusalém para terem um encontro com Deus, para renovar as suas esperanças. Nesse momento eles se voltam. Eles chegam lá. Eles voltam para lá. Mas o que é interessante, que o que faz eles voltarem para o lugar onde estava a presença de Deus, é a maneira como eles veem que Jesus se manifesta. Porque naquele momento que Jesus parte o pão e entrega para eles, eu fico pensando neles ali, um cutuca o outro e fala, é Ele. Você não acha que é Ele? E fala que Jesus desaparece nesse momento. Mas imagina a conversa daqueles dois ali. É Ele que está aqui conosco. Ele que nós achávamos que tinha morrido lá, realmente, Ele ressuscitou. Eu queria que você olhasse para Jesus e eu queria que Jesus ressuscitasse a sua esperança nessa noite. Aquilo que você já entregou, aquilo que você acha que não vai acontecer mais, aquilo que você desacreditou, talvez o seu ministério, talvez você olhasse para a sua vida ministerial e pensasse assim, nunca vai acontecer aquilo que um dia Deus colocou no meu coração. Talvez na sua família, fala assim, a minha família nunca mais será restaurada. Eu queria que você olhasse nesse momento para Jesus, na ressurreição de Jesus, porque Ele pode renovar, e Ele pode fazer ressuscitar a sua esperança. Eu quero orar com você neste momento, e logo depois o louvor vai estar cantando, e eu quero que você continue esse momento com Deus, quero que você continue orando e continue buscando ao Senhor, porque eu tenho certeza de que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu acredito que esse momento, você não veio aqui por acaso, você não está aqui por um simples destino, por uma simples obra do acaso. Eu acredito que Deus te trouxe aqui para renovar suas forças. Eu acredito que Deus está falando ao seu coração, porque Ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida no próximo ano.
aquilo que você abandonou, aquilo que você não queria mais, aquilo que você deixou para trás. Eu tenho convicção de que Deus ele vai continuar falando ao seu coração e as coisas vão acontecer. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, a esperança de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Aquilo que nós achamos que não ia mais acontecer, aquilo que nós achamos que não tinha mais como acontecer, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai. Que o Teu Espírito neste momento possa tocar a cada coração, assim como o Senhor tem tocado o meu coração através dessa palavra. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor restaure a nossa fé, que o Senhor restaure a nossa esperança, que o Senhor restaure a nossa vida com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos ter acrescentado em nós a fé, o conhecimento e o relacionamento com o Senhor. Porque é através disso, ó Deus, que a nossa vida irá se achegar a Ti aquilo que o Senhor deseja para nós. Pedimos a Ti, Senhor, continue conosco. Continue falando aos nossos corações e derrame sobre nós o Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.